Fala galera de Rio Preto e região, estamos aqui em mais um episódio dentro da convenção de 30 anos da IG, uma convenção linda, especial. Vocês vão acompanhando aos poucos, tanto nas redes sociais, como também aqui dentro do podcast, né? E mais uma vez estamos aqui nessa estrutura muito bacana e agora a gente vai conversar com duas franqueadas da Rede IG, elas vão contar um pouquinho de como conheceram a IG, como que é esse trabalho, o que que elas fazem hoje e o que elas estão esperando dessa convenção de 30 anos, né? Afinal, 30 anos é muita história, né? E eu imagino que para quem já está há alguns anos também é parte disso, né? Então estamos aqui hoje com a Rosana e com a Camila, elas que são franqueadas da IG, da Splash e da IG, né? Trata Bem lá de Porto Alegre. Bem-vindas, Rosana, bem-vinda, Camila. Muito obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui participando, né? Muita alegria de poder estar vivendo esse momento, 30 anos da IG, uma empresa que eu sou apaixonada, não tenho o que falar. Desde que entrei, a minha história foi bastante intensa desde então e é muita alegria de estar podendo participar desse momento e aguardando aí muitas novidades. A gente já pôde ver na fila que vai ter muita coisa boa para a gente, para os lojistas, para os clientes e a gente só tem a agradecer essa empresa maravilhosa. Muito obrigada. Oportunidade única, né? De estar aqui, então, mais legal. Isso é verdade, isso é verdade. E você que está nos acompanhando, já não se esqueça, se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreva aí no canal para você receber as notificações dos próximos episódios. Se você está nos ouvindo, principalmente se você estiver no Spotify, que também você consegue nos assistir, já segue também a gente aí, também dê 5 estrelas para o nosso episódio. E além dessas plataformas, nós também estamos lá no Spotify, né, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast. Seguindo então o nosso papo, Rosana e Camila, contem um pouquinho pra gente, então, como que a IG chegou na vida de vocês? Assim? Como que vocês conheceram a IG? Então, eu fui indicada, né, por um amigo em particular, que assumiu a fábrica do Pará, Benevides. E ele me indicou como lojista no Pará, comecei por lá. Passei 2 anos lá, intensivão, maravilhoso, um calor. Se no sul faz calor, naquela terra lá é 4 sol para cada um. Eu chegava a ficar inchada. E chove muito também, né? Chove muito. Belém é todo dia, né? No Pará, em Paragominas não, mas são 6 meses de chuva e 6 meses de calor intensivão. Mas até na chuva é muito quente, porque lá tu não usa manga comprida, né? Não. Então foi uma experiência única, maravilhosa. Sou muito grata de ter ido para lá. Passei bastante trabalho, porque para mim tudo era novidade, mas em compensação eu ganhei muita experiência e sou muito feliz por ter iniciado nessa empresa. Eu vivia pedindo uma oportunidade e quando ela chegou através da IG, eu fiquei muito agradecida a Deus, tenho muita gratidão. Detalhe, ela foi sozinha pro Pará. É mesmo? Sozinha. Atravessou o país. Fui de Ela com 2 cachorros, 2 golden. E, assim, sem conhecer ninguém, nada. Nem na cidade, nem nada. Eu aluguei um carro para levar meus cachorros e só o que eu pedi para o meu fabricante é que ele deixasse eu morar na loja com os meus cachorros. Em troca de qualquer segurança, eu só queria ficar com eles. E foram 2 anos assim que eu vivi dentro da loja. Eu trabalhava no domingo, abria a loja no domingo, atendia cliente, chegou no portão, eu atendia e morava lá com eles. Uma cidade de 200 mil habitantes. Todo mundo se conhece, né? Sim. E assumi uma loja que tinha bastante coisas acontecendo, por um lojista que tinha saído, não fez um bom trabalho e por isso saiu. E a gente assumiu aí várias coisas. Então, é o que eu digo, assim, problemas, bastante, mas através do problema tu acaba ganhando o cliente, né? Eu realmente ganhei a região, foi muito bom. E aí depois acabei voltando para minha terra, minha mãe teve um problema de saúde. Foi aí... logo na pandemia, né? Porque ela conta, mas eu acho muito mais legal contar quem sabe da história mesmo, porque ela não conta quem assim, acompanhou, né? De longe, né? Exato, porque eu não era do ramo, né? E eu falava assim, mãe, piscina? Eu falei, não. Daí ela, não, piscina, vamos, porque eu tô aqui, não tá tendo nada bom, né? Vamos voltar para vamos ir pro Pará. Aí chegou lá, essa pessoa que colocou ela na IG, né? Logo na sequência, saiu. Ficou 30 dias e saiu. E eu só conhecia eles, então eu tinha 3 cidades para escolher. E eu escolhi Paragominas. Por quê? Estava perto deles? Porque estava próximo deles. Então eu ia na fábrica buscar a piscina e eu já estaria na casa deles. Eu disse, bom, pelo menos eu vou, né, ter alguém por perto. E aconteceu o quê? Ela ligou apavorada. Eles ela saíram. Sozinha. Daí eu falei, não, mãe, fica, agora que tu foi, fica, continua. Mas eu já estava 30 dias fazendo o trabalho, eu já vi que era muito bom. Né? Então, e o negócio foi surreal a volta que deu. Mas também eu falo, né?
É tipo a da novela que eu falo, a Juma, né? Que ficou sozinha resolvendo tudo. E ela puxava caminhão, eu falo, coisas que ela fez, eu não faço, eu não consigo. Eu nunca tinha dirigido uma caminhonete puxando um reboque de 7 metros com piscina em cima. E eu aprendi na prática, não é que ninguém me ensinou, eu aprendi na prática, eu ia buscar piscina na fábrica. Foi numa oportunidade dessas que o Felipe, o Toninho e o Volmar fizeram um tour né, da pandemia, visitando todas as lojas. Eu conheci eles na fábrica, depois eles estiveram na minha loja. E eu ia buscar, eram 12 horas de estrada aí de volta na Belém, Brasília. Eu ia sozinha buscar. Olha, realmente foi uma experiência única, maravilhosa, e eu só tenho a agradecer tudo isso porque me fez ainda mais forte do que eu sou. Muitas lições, né? Muito aprendizado e muita coisa tu acaba fazendo amizades novas, né? Na cidade eu fiz muita amizade porque o pessoal estava bem desatendido pelo lojista anterior. E quando eu cheguei para falar de uma marca que era só maravilhas, né, e estava sendo mal cuidada por irresponsabilidade do lojista anterior, eles viram que realmente a marca não tinha o que falar, né? O problema foi a pessoa. E daí, quando é pessoa, não tem o que fazer, é só trocando mesmo. E depois, para eu sair de lá, também foi difícil. Mas aí, voltei para minha terra, porque tinha minha mãe com quadro de doença também. Logo em seguida, também perdi. Depois que acontece as coisas, saí de lá chorando. Mas a gente entende o porquê, né, de tudo. Aí, voltei para minha terra. E a Camila, quando eu falava para ela da oportunidade que eu estava recebendo, ela dizia, não, eu não acredito, não pode ser tudo isso, não pode ser tudo isso, tem alguma coisa errada aí, não é isso. Mas ela viu que era mesmo. Para acreditar, mas depois que entrou... E aí depois você voltou. E a loja de lá? A loja de lá virou uma Splash. E tá muito bem. O lojista de lá, ele era encantado pela loja quando ele assumiu, mas eu trouxe muita coisa da loja de lá, sabe? E aí, mas ele disse assim, Rosana, eu quero deixar essa loja exatamente como era quando tu estava, porque ele sentiu que as pessoas realmente estavam muito felizes com a loja da IG, com essa nova direção, novo trabalho, né? Ele seguiu tudo e o que assumiu, nossa, cara, maravilhoso também, só deu continuidade no trabalho, é sucesso. A loja vendeu muito, ele vende muito Splash lá, uma região muito boa. Num raio de 300 km lá, não tinha concorrência. Hoje parece que a Rio já entrou na cidade, mas na época não tinha. E foi perfeito. Ele vende muito, o pessoal é muito feliz com a IG. Não, é legal que ele fica referência, né, na região, né? Então, mesmo que chegue alguma outra marca, as pessoas vão falar assim, putz, mas você vai comprar com o outro, e a gente tem esse aqui que está há tantos anos no mercado, que já atende a gente muito bem. Né? E não é só uma venda, né? Porque existe um pós-venda. E aí, quando o cliente sabe que existe um pós-venda, ele acredita, ele confia, ele indica. E aí é só bater palma e para alegria, né? É verdade. E como que foi para você, Camila, entrar no meio de piscina? Então, foi desafiador. Na verdade... difícil, viu? Porque ela era resistente. Não, mas aí a gente tem um exemplo, né? Porque sua mãe já começou atravessando o país, né? Já foi um baita de um desafio. Eu achava já que era um desafio por ela ir sozinha, né? E viver aquilo. Quando eu entrei pro ramo... E minha mãe, assim, ela é aquela pessoa que ela vai fazer tudo por ti, né? Eu sou filha única, mas eu não sou mimada. O que eu falo assim... Porque eu abri a minha loja, a gente recebeu, ela veio pro sul e ela teve a IG... E eu fiquei com a Splash, então eu tive uma oportunidade de franquia de abrir a Splash, né? E eu comecei a passar os meus perrengues, né? Daí eu falava, mãe, eu ligava pra ela, mãe, pelo amor de Deus, eu tô com instalação assim, assim, assado, tá acontecendo isso. Camila, vai pra obra. Foi assim que eu aprendi, era assim que ela fazia. Não é aquela coisa de pensar, ai, minha mãe tinha loja, ela vai me ajudar. Não, tu vai aprender na luta, na raça, tu vai pra obra, tu vai pro meio do campo, tu vai ver as dificuldades. E foi assim que ela me ensinou. E eu morro de orgulho disso, assim. Porque ela poderia passar a mão em mim e falar assim, não, pega meu instalador, pega a minha caminhonete, pega assim. Não. Foi ralando que eu fui crescendo com ela. Claro que com a experiência que ela tem, ela me passou muita coisa, né? Mas foi desafiador. Eu saí do meu trabalho, era um trabalho muito bom, mas ela falava, não, tu tem mais para crescer, tu tem mais potencial, tu pode ir mais longe, é uma marca boa. E aí eu fui acreditando nela e eu não me arrependo. É maravilhoso mesmo. Quanto tempo você tem de IG, Rosana? 6 anos. 6 anos. E você? Apaixonada. 3 Gente, olha, a tatuagemzinha que todo mundo fala, não acredito, mas é muito amor envolvido. É porque realmente a IG mudou a minha vida. Eu não tenho o que falar. Em 2019, e eu falei quando eu entrei, é uma mudança. É a Rosana antes da IG e a Rosana depois da IG. Sou realmente apaixonada. Nessa caminhada aconteceram algumas coisas, né? Eu fui para uma IG Conceito, daí a gente não conseguiu associar muito a sociedade, eram
perfis bem diferentes. A gente continua, mantém a amizade, porém não deu certo trabalhando e eu, então, optei por ficar através do Trata Bem, porque eu acho que é muito desassistido o cliente que compra, que não conhece o nosso sistema, que ele é único, né? É patenteado, então é único. Então, ele precisa dessa assistência e é bem carente na região. Né? Então, eu vou ficar nessa parte, porque é uma parte que eu gosto de estar em campo, eu gosto de acompanhar a obra, eu gosto de dar aquele atendimento para o cliente, que eu tenho certeza que não existe outra empresa, como eu já comentei, que faça isso. Então, isso me faz bastante feliz e eu estou bem satisfeita com esse trabalho. Hoje vocês estão ali em Porto Alegre, vocês atendem ali quais regiões, ali, cidades, enfim, que raio mais ou menos vocês conseguem? Na verdade, a gente centraliza bem Porto Alegre, porque lá existem Porto Alegre Zona Norte, Zona Sul, né, Zona Leste, então a gente fica sempre ligado mais a alguma loja. A loja da Camila da Express fica na Zona Norte e a gente centraliza mais Zona Norte, mas às vezes a gente acaba saindo um pouquinho do raio e vai mais longe. Já atende Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha. São Leopoldo, tudo próximo dali, né? Para limpeza, né? O cliente, ele se identifica. E é incrível, porque nesse contato que tu faz com o cliente, ele vai te indicando. E como ele vai se identificando, mesmo ele tendo a opção depois de trocar, ele não quer, ele quer manter, né? Então, a única coisa que eu ainda acho que precisa dar mais ênfase é para a mão de obra, porque tá um pouco difícil da gente conseguir essa mão de obra qualificada, né? As pessoas querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, mas não querem se entregar. E como eu sou muito exigente comigo também, né? Aquilo que eu faço, eu quero que seja o melhor, né? Sempre foi assim. Então, eu quero encontrar pessoas que também sejam assim, né? Tu cuida da piscina do cliente, tu tem que entregar aquele trabalho 100%, porque é isso que ele está esperando de ti. E encontrar essa pessoa hoje no mercado está um pouquinho mais difícil. Sim. E hoje eu acho que a gente precisa ter uma escola para formar piscineiros e instaladores. Sim, é verdade. Aí seria perfeito. Eu lembro que, inclusive, é uma conversa que eu tive com o Leandro, né, que é o executivo de expansão da rede, né, da Redig, e ele me falou um negócio que é verdade. A Trata Bem, ela surge muito bem também para a gente profissionalizar o piscineiro, né? Isso. Porque existem muitas pessoas que já trabalham com isso, e aí, às vezes, ele já tem muitos clientes, e a ideia... Vício, né? Viciado, vem com vício do mercado que tu não consegue tirar. Exatamente, aí é difícil você conseguir. Então, fica a sugestão, inclusive, aí para a Redig, ó, uma universidade, já tem a Unig, mas aí para também já começar a desenvolver pessoas para serem... Olha, eu acho que eu sou adepta a isso, assim, ó, sou de carteirinha, o que precisar de mim pode me usar, porque assim, eu acho que é super importante. Eu tenho uma cliente, inclusive, que comprou na Conceito em Porto Alegre uma piscina com clorador, com aquecimento. A gente fez um atendimento a ela não conseguia acertar, super dedicada, sabe? E ela não conseguia acertar a piscina, chamou a nossa loja, Trata Bem, para ir lá. A gente chegou lá, o piscineiro que estava cuidando da piscina não usava, acabou com o clorador, acabou com o equipamento da cliente, usava cloro, mas ela nem sabia o que estava sendo usado na piscina dela. Sabe? E aí a gente falou para ela, agora ela está pegando os nossos serviços, porque assim, é muito, né, a qualidade que a cliente vai ter com o tratamento de sal, o diferencial que é esse produto e o nosso equipamento. Geralmente eles não conhecem, daí eles falam mal do equipamento. A gente propõe, olha, vai na loja, a gente ensina, né, para tratar, porque eu acho que a concorrência, ela não é desleal, ela é muito boa, né, porque só vai melhorar o teu atendimento. Mas eles não querem aprender. E aí fica naquele vício do filtro de areia. E se puder falar para o cliente, tira isso daqui que não presta e colocar um de areia, né? E aí a gente passa por isso. Então, uma escola seria muito interessante. Com certeza. Me fala então um pouquinho aí, até para o pessoal que não conhece, quais são os diferenciais que você enxerga hoje, por exemplo, do clorador da IG para os diferentes do mercado, principalmente você que trabalha aí já há muitos anos. Até em cima mesmo do que você trouxe aí agora. Sim, uma das maiores diferenças que eu vejo é o quadro de comando, né? Porque ele já vem o quadro de comando com clorador. Tem muita gente que vai no Mercado Livre, compra e não tem como colocar, ou não sabe quem vai colocar, e aí não falta, né? O da IG a gente vende super bem por conta disso. A gente fala, ó, tu vai ter o quadro de comando, tu vai ligar a piscina automatizada, ele já está interligado, tu não vai ter, e a garantia da loja, né? Também. Então, isso é um diferencial bem grande. Uma piscina com tratamento de sal e tratamento de cloro. Se a gente não for falar de saúde, que eu acho que é o primeiro argumento que eu falo para o cliente, porque ele trata a piscina
e ele não agride a tua saúde, não agride a tua pele, não agride teus olhos, o cabelo. Então, isso, né? Sem falar da qualidade da água. Gente, tu enxerga um fio de cabelo, a água é transparente, ela brilha, que com aquele sol forte chega a doer o olho, de tão maravilhosa que fica. E a gente tem um cliente que comprou uma piscina, comprou com cloro, e aí a gente começou a atender pelo Trata Bem, fazendo serviço de limpeza. Eu consegui vender para ele o aquecimento que não tinha vendido, consegui colocar o clorador, explicando para ele a diferença. Se tu visse a alegria que esse cliente tem hoje e a diferença que é a piscina dele, a água é maravilhosa, sabe? Então, assim, quando tu consegue passar isso para o cliente, que aquilo que ele está comprando não é só porque a gente quer vender, mas porque realmente vai ser qualidade para ele, tanto na casa dele, para saúde e estética, porque a piscina fica linda, ela se trata sozinha, né? O que tu vai adicionar ali? Um algicida, e vai adicionar um elevador de alcalinidade, que ajuda a manter o equilíbrio do pH, e pronto, tu coloca aquele sal e ela vai se tratando sozinha, assim. Então, o cliente, ele sente a diferença já no olhar a piscina, né? E quando ele entra... Não tem nem o que falar, aí né? é que ele só indica amigos, agradece, ele não se cansa nunca. Até falei para ele que a gente vai gravar um vídeo lá com ele, porque... assim como tem outros, mas ele realmente, a gente nota assim, a alegria no brilho do olho, sabe? Quando ele fala da piscina dele, é muito legal isso. Putz, que legal, que aí é um caso bem, é uma prova real mesmo de como o produto funciona. Esse é aquele realmente, se você pegar, grava um vídeo, coloca lá nas redes sociais, coloca, tipo, não sei se você tem tipo, um espaço às vezes que você tem na rede, pra você mostrar pro seu cliente, olha aqui como que era a piscina, olha como tá agora. Direto a gente mostra. A gente faz esses vídeos do antes e depois, inclusive a gente tem lá esse material para gravar com ele, porque como ele é juiz na cidade próxima, ele é um pouco ocupado, mas ele falou que ele faz questão de fazer, porque realmente ele disse que a nossa loja ganhou o atendimento dele, porque a gente conseguiu mostrar para ele o que poderia ser a piscina dele, que não estava sendo, né? Ele é muito grato a isso. E a gente fica feliz de poder fazer essas coisas, né? Sim. Assim como ele, outros clientes também, cada vez que a gente consegue mostrar o diferencial do clorador, porque o cliente, quando tu faz uma entrega técnica, tu explica todo o equipamento, tu explica tudo como que ele vai cuidar da piscina, mas é muita informação. Que no dia a dia, quando tu começa a cuidar da tua piscina, tu vê que aquilo é super tranquilo. Sim. Mas só que para ele é uma novidade, né? Então, ele não consegue ter esse entendimento. E aí é muita informação, ele não pega. Mas quando ele consegue ver o resultado daquilo que a gente está falando no dia a dia, a satisfação é grande. E para a gente também, né? Não, com certeza. E aí me tira uma curiosidade. De quanto em quanto tempo, por exemplo, o cara, ele é cliente de vocês já, e assim, vocês voltam de tempos em tempos? Como que normalmente é esse trabalho de vocês com os clientes? Por exemplo, aquele que dá manutenção, tipo, do cliente tratar bem, por exemplo, né? Não, como assim? A gente faz visitas semanais. São visitas semanais. O contrato, a gente sempre coloca para o cliente um contrato com 3 meses, né? Para poder manter, sem ele poder cancelar, porque eu acho que é o tempo ideal, porque ele também vai ter para aprender a cuidar da piscina dele sozinho. Legal. Ou se ele quiser que a gente ensine um profissional. Né? Mas geralmente é o que eu te falei, ele acaba ficando tão satisfeito com o nosso trabalho e ele vai tendo aquela confiança que ele não troca. A gente também faz, assim, como eu tenho a Splash, né? E ela trata bem, a gente divide isso. Então, vendi uma piscina e aí a gente vai fazer a entrega técnica. Aí o cliente, como ela falou, é muita informação. Então a gente já casa. Eu falo assim, faz assim, então fecha um mês com a gente vai vir uma vez por semana na tua casa, tu vai aprender passo por passo. Acaba que ele começa a pegar aquela coisa da gente ali fazendo. Não, então vamos fechar contrato. Pronto, já fecha contrato também. E aí a gente faz as visitas semanais. Quando precisa decantar a piscina, que o tratamento de sal é outra coisa que não existe, né? Porque a piscina não perde, a não ser que tu não trate dela como tem que tratar. Senão, aquela água se mantém e... A piscina se enche uma vez, né? Só enche uma vez e não mexe mais. E daí tu só trata ela, né? Tu só aspira, tu esfrega as paredes e mantém aquela piscina. E aí a gente visita toda semana. Mas realmente a diferença que tem no atendimento uma piscina de sal para uma piscina de cloro, eu sou fãzona, assim, porque realmente é muito bom e o cliente fica bem satisfeito. Quando precisa decantar, a gente acaba indo 5 vezes, mas não cobra a mais por isso. Esse atendimento também estende para manutenção, quando acontece algum vazamento no registro.
acontece de ter que trocar um selo, um rolamento, a gente também não cobra o serviço do cliente, a gente só cobra a peça. Né? Então, a gente não cobra mão de obra por ele ser nosso cliente e tratar bem, o cliente mensalista. Né? Só a peça, do custo da peça mesmo. É o custo da peça, E ele tem essa disponibilidade de acontecer um probleminha, já chama. Né? A gente cuida do equipamento e limpeza de piscina pelo Trata Bem não é só cuidar da água da piscina. É cuidar do tanque, é cuidar da cascata, é cuidar do motor, do equipamento, do skimmer, né? Até aquele acompanhamento, né? É tudo. É tudo. E a gente passou, principalmente você, né, Rosana, passamos aí pela pandemia, que foi um momento assim bem difícil, mas também durante a pandemia teve um boom de construção civil e muita gente, às vezes, ou que tinha piscina ou então que não tinha, pôs piscina, né? Como é que foi para você, que estava chegando, porque dá mais ou menos a mesma época, né? Sim, você entrou na IG, né? Eu entrei em 2019, 2020 se tive a pandemia e logo em 21 eu já voltei para Porto Alegre, foi nessa fase aí, a gente aumentou em vendas 200%, né? Foi surreal. Foi muito bom. E eu passei por isso na área comercial com a pandemia e depois passei também no Trata Bem com a questão da enchente em Porto Alegre. Ano passado, né? A gente sofreu essa questão da enchente lá, foi bem complicado. Mas o que a gente teve de serviço, porque foi uma época que geralmente é mais tranquilo no Trata Bem, porque intensifica muito os serviços com o verão. Mas foi uma época... em maio, né? Em maio, inverno, que estava frio no sul, e a gente teve essa questão da enchente, então a gente atendeu muito, teve muito cliente que não sabia como proceder, queria tirar a água da piscina, queria esvaziar a piscina, cuidar do equipamento, cuidar da cloradora, a Progeu deu todo o atendimento que tinha com relação a equipamento de termas, equipamento de clorador. Sim, né? Até porque assim, é algo que é assim, inesperado, ninguém espera, então até vocês mesmos não tinham assim, capacidade de braço mesmo. A gente ainda, quando começou, atender, a gente não, né? Exatamente, a gente não sabia como. Bom, o que eu vou ter que fazer? Vai ter que trocar todo o equipamento? Não. Aí a gente foi sendo orientado pela Progeu e eles nos ajudando, a gente enviava os termas para eles para fazer as limpezas, para fazer o que precisava ser feito, motor, trocar rolamento. Poucos teve a questão de bobinado. Mas teve muito atendimento e é sempre o que eu digo, né? É nessa hora que o teu aprendizado ele intensifica muito, né? Sim. E para você, Camila, como foi passar essa questão da enchente lá? Da enchente junto. A gente trabalhou assim, da Splash, venda de piscina, eu achei que ia acabar. Porque eu pensei, quem que vai querer lazer e piscina se não aguenta mais ver água nessa cidade, né? Mas não, depois do baque começou o pessoal, acho que muita gente conseguiu o seguro ou alguma coisa assim e deu um upzinho, mas deu uma pausada. Aí a gente focou bastante no Trata Bem, com limpeza, muito. A gente fez bastante vídeo legal, assim, que deu pra ver a diferença e ajudar. Teve clientes, a gente manteve a loja fechada por um tempo, né? Eu falei pra mãe, não tem nem como abrir uma loja de piscina agora, vai fazer o quê? Mas não, daí começou a bater gente, porque realmente dividiu muito, sabe? Quem estava passando por aquilo na cidade mesmo. E para quem não estava, tinha vida normal. Mas para quem viveu, eu achei, não, acabou, né, tudo. E aí a gente começou a ver que realmente tinha vida normal. Tinha gente perguntando que ficou alguns bairros sem água, mas que não foi afetado. Então eles começaram a usar a água da piscina. Então a gente começou a ter um novo... Assim, o pessoal chegando para saber como que tratava, se podia tomar água da piscina, se podia usar. Então, a gente começou a ir nessa base para não cair, né? Mas eu vou te falar, o ramo de piscina, eu vejo, principalmente na área do Trata Bem, tem muito a crescer ainda. Muito. Só não ganha dinheiro quem não quer. Quem gosta de trabalhar e tem, eu falo, principalmente em Porto Alegre, a gente vê muito isso. Esse negócio de não ter gente qualificada, né? Para atender. E se quiser um pouquinho só disso, de querer aprender, faz uma carteira e ganha dinheiro. Porque... às vezes a gente não dá conta pelo Trata Bem para atender. É muita gente, assim, que precisa e não tem entendimento ou não quer aprender, né? Sim, e às vezes é uma área que tu consegue trabalhar. Às vezes, por exemplo, a pessoa, ela quer só usar a piscina, ela não quer, às vezes, ter o trabalho de ter a limpeza e ter uma empresa que está lá junto dela, que faz esse apoio para ela. Se tu vende a piscina e tu vai dar o apoio do pós pro cliente, com certeza tu vai conseguir colocar o Trata Bem junto. Porque esse tipo de cliente que tu falou que ele só quer usar a piscina, geralmente é o cliente que foi desatendido também na hora da venda. E aí ele não entende nada, ele não quer entender nada, daí começa a falar, realmente, piscina é um pesadelo. Não, não é. É a pessoa parar e te explicar que te vendeu. Olha, piscina é um brinquedo novo, mas que tu tem que mexer um pouquinho e começar a entender. E se tu mostrar para ele que é uma coisa agradável, que é um lazer, nossa, muda total a perspectiva do cliente. A gente tem muito feedback positivo em relação a isso.
Principalmente nas avaliações do Google, que a gente pega pesado com isso. Não, é importante, né? Porque é o canal onde a pessoa pesquisa primeiramente, né? Com certeza. Ela vai procurar lá, venda de piscina, então precisa uma piscina. Geralmente o cliente que chega na loja para comprar uma piscina, ele já sabe mais do que o próprio lojista, né? Porque ele já se informou na internet de tudo que é lugar. E ele já entra no Google para ver as avaliações, né? Para saber o que está falando da marca, para saber o que está falando daquela loja em especial. E isso quando tu faz um bom trabalho, isso só tá a teu favor, né? Com certeza, com certeza. Isso é bem importante. Como que vocês veem, vocês já passaram por tudo isso, já falaram bastante, mas eu acho que é legal a gente reforçar o quão importante e o quão tem impacto de vocês estarem com uma marca como a IG por trás de vocês. Olha, eu vejo lá, a gente pode falar pelo ramo lá, né? A primeira coisa que a gente fala quando alguém vem falar de preço, eu falei, olha, se tu falar de preço, realmente, tem, cada esquina tem. Agora, se tu me falar de IG, que está há 30 anos no mercado, né? Que vai conseguir te dar um atendimento, um pós-atendimento, tu saber que tu tem uma marca por trás, porque às vezes, e a gente sabe, provavelmente aqui, em todos os lugares, né? Tem a lojinha do Zezinho, que no outro ano vai estar fechada. Então, tu não vai conseguir achar esse cara tão cedo, entendeu? Infelizmente. Então, tu tem todo um respaldo. Tu tem desde a pecinha pequenininha, tu vai achar no mesmo lugar. E aí, é que nem agora aqui, vai ter lançamento do G7, pelo que eu vi. Então, a gente sabe que tem o G6, o G5, o G4, e a gente vai achar essa peça. Sim. A gente chega cliente na loja falando assim, olha, minha piscina tem 10, 15 anos, e é essa pecinha que a gente sabe que vai ter. Entendeu? Porque aí tem esse atendimento, que não é todas as marcas que tem. E eu vou te falar que essa pergunta que tu fizeste agora é uma pergunta que eu uso muito com o meu cliente quando eu quero ganhar ele para um contrato mensal. Legal. Porque é diferente tu ter um CNPJ forte, uma marca de 30 anos, né? Porque o líder, né? Sim. Pelo amor de Deus, né? Tem que ser estudado, sério, porque ele é muito bom. Então, tu ter uma marca dessas por trás e tu ter um CPF para cuidar da tua piscina faz toda a diferença, né? A gente está falando de uma marca a líder no mercado, sim, né? O cliente, ele já vem pela marca também. Às vezes ele tem uma... Eu tenho assim, eu vou te citar um exemplo de um funcionário que trabalhou comigo, não dei continuidade porque ele estava sem habilitação e uma série de coisas, virou meu concorrente e ele oferecia para os meus clientes o serviço dele dando o produto, né? Então, assim, concorrência totalmente desleal, sim, né? Eu ensinei tudo e teve isso. Acontece? Acontece. E faz parte, né, do mercado. Faz parte do mercado. Mas os clientes, quando eles vinham conversar e falavam das situações, não, dei preferência, porque assim, eu sei que vocês são franqueados, tem a IG por trás, é um CNPJ, né? É uma marca forte por trás, diferente. Apesar dele fazer o serviço para mim, teve cliente que acabou indo com ele? Teve. Mas eu tenho certeza que a gente fez a diferença para manter a maioria dos contratos e isso foi muito bom, né? A gente tem as lojas, faz entrega técnica para Conceito, faz para a Splash, que é a da Camila, faz para outros clientes que eu já atendi pela minha IG quando era no Acertório, que são clientes de anos que estão com a gente, muito satisfeitos e indicando cada vez mais. Então, tu ter essa marca por trás é diferente. Hoje eu continuo limpando piscina, eu tenho a opção, posso continuar limpando e não ser mais franqueada IG, não vai ser a mesma coisa, porque a marca faz toda a diferença, com certeza. Muito diferente, né? Muito diferente. Muito diferente. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que a gente vai fazer aqui para todo mundo que a gente conversar aqui, que é para vocês, podem pensar por uns instantes, mas defina o que a IG é para vocês em uma palavra. Em uma palavra. Mudança. Paixão. Porque, como ela falou, querendo ou não, é uma vida antes da IG e outra vida total depois da IG, né? Claro que tem seus problemas, como qualquer outro, né? Mas é surreal a mudança de vida, assim, de tudo que a IG já proporcionou, né? Acho que no início eu posso dizer que foi primeiro um sonho, porque era o que eu pedia e eu ganhei, uma empresa que acreditasse no meu trabalho, investisse em mim, né? E eu pude mostrar isso ao longo do tempo. Depois virou um desafio, né? E eu, graças a Deus, amo o desafio. E uma paixão hoje, porque eu sou realmente apaixonada pela marca, pelo trabalho. Isso aí. É isso aí. É sentir isso mesmo. Eu sou
apaixonada pela IG, essa é a verdade. Quando eu começo a falar, ela... já veio a minha mãe. Mas é porque realmente as pessoas veem isso, sabe? Mas é que o que ela passou, realmente... Se falar, a gente fica aqui o dia inteiro e vocês vão entender essa mulher. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu buscava uma oportunidade, porque eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar. E eu sou ambiciosa. Eu quero crescer, eu quero vencer. E eu vim de uma família humilde, mas que eu sempre busquei mais. E eu não tinha condições de investir numa empresa porque eu ia ter que investir dinheiro. Sim. Quando essa empresa me deu a oportunidade de me dar uma franquia que eu pudesse pagar com o meu trabalho, para mim isso foi surreal, então fez toda a diferença. Eu tenho muita gratidão, sabe, por essa oportunidade e por essa empresa. Então, assim, eu sou muito apaixonada. Ninguém fala mal. Eu lembro uma vez que eu estava na minha sala atrás, assim... Chegou um piscineiro e falou, porque esse filtro daí, que não sei o que, não sei o que. Saí da minha sala assim, como assim? Como assim? Tu tá falando do filtro da IG? Porque tu não tá pensando no teu cliente, tu tá pensando no teu trabalho. Sim. Tu tem um filtro de areia, que tu só vira uma manopla e faz a retrolavagem e pronto, limpou. E tem um outro que tu tem que tirar o excesso com a mangueira, colocar numa máquina ou com lava-jato. Mas olha a entrega que tu faz pro teu cliente, a diferença é muito grande, né? E ele, nossa, achei que tu ia vir bater em mim. Eu disse, não, mas não é como... Tu pode até falar, não, eu prefiro porque facilita o meu trabalho, mas tu não pode dizer que o meu é ruim porque tu prefere aquele lá que tu não quer passar trabalho. Né? Então, tem uma diferença bem grande. Tu não precisa falar mal do teu concorrente porque tu prefere esse. Eu não falo mal do teu. Eu explico para o meu cliente a qualidade de água que ele vai ter para um banho, para tudo, né? Defenda o seu produto. Defenda o meu produto sem pisar no teu. Eu acho que é por aí, né? Às vezes pessoas também. A gente brinca lá na loja, dependendo do tipo de cliente que dá a abertura, né? Sim. Aí fala assim, mas todo mundo fala mal do filtro. Eu falei assim, o que tu é? Tu é preguiçoso ou tu gosta de uma limpeza, né? Porque é isso. Se tu for ver o filtro da IG, tu consegue ver a sujeira que sai da piscina, tu realmente tá tirando tudo fora e tu vê, né? O filtro de areia, tu não tá enxergando o que tá saindo. Então, não é que é mais difícil, que é mais chato, que aquele filtro não presta. Tu tem que gostar de limpar. E não é que é uma questão que o filtro de areia não é bom. Claro que não. Claro que é bom. Também é bom. É porque as coisas vão... iPhone, né? Desculpa. iPhone, tu teve o 5, 6, foi. Hoje tu tá no 16 e não é porque tu tem um 14 ou um 12 que o teu não é bom. É bom. Mas cada vez ele vai evoluindo, né? Vai evoluindo, né? E o da IG é isso. E se tu souber falar, eles vão entender. Que é fato. E o resultado faz toda a diferença, né? Não, com certeza. Quando tu mostra no resultado, tu não tem o que argumentar, né? Contra fatos, não argumentos. Então, é isso. Exatamente isso. Rosana, Camila, muito obrigado pelo tempo de vocês que chegaram aqui. Aproveitem demais a convenção, tudo isso aí que a IG preparou para vocês, para todos os franqueados. Como diz o Leandro, a convenção é para os franqueados, então que vocês aproveitem bastante, conversem bastante, troquem bastante ideias. Mas obrigado vocês pelo tempo de vocês para estar aqui falando com a gente. Obrigada a vocês também por essa oportunidade de falar dessa empresa que enche o meu coração de alegria, de amor, de carinho, de gratidão. Muito bom ter esse espaço. Obrigada de coração. Verdade. Obrigada mesmo. A gente está muito feliz mesmo de estar aqui. Show! Galera, vocês viram aqui momentos, inclusive, muito emocionantes. Então, se você gostou desse episódio, já compartilhe. Se você pensa em adquirir uma franquia da IG, tá na dúvida, acho que esse episódio aqui já te convenceu a você já entrar em contato aí com a equipe de expansão da IG. Então, se você não sabe onde pesquisar a IG, entre nas redes sociais, tem a IG Oficial, tem a IG Trata Bem Oficial, tem a Splash Oficial, então tem diversas redes sociais, ou então até mesmo o site da IG, lá também tem todas as informações. Então, obrigado a vocês de novo, Rosana e Camila. Obrigado a você que nos acompanhou. Já se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Se você está no Spotify, dê 5 estrelas para o nosso episódio e nos vemos aí nos próximos programas. Valeu!